Nesse vídeo eu vou te contar como eu saí do ateísmo, me tornei jovem mística e como está minha relação com Deus hoje sendo ex-mística. Meu povo, como vocês estão? Eu sou Fernanda, esse aqui é o meu canal, um espaço onde eu falo sobre minhas histórias de viagem, conto também sobre o meu processo de autoconhecimento. Esse vídeo, ele faz parte de uma série chamada Ex-Mística, onde eu tô contando sobre minhas novas reconstruções de crença acerca desse mundo místico aí que eu estive imersa durante tanto tempo. Esse aqui é o vídeo 2, mas a história dele é independente da história do vídeo 1, então você pode assistir o primeiro episódio depois que terminar esse aqui. Aproveita e já dá o like aí no vídeo pra eu saber que a série está sendo boa, pra eu saber que vocês estão gostando. Desde sempre, eu sempre fui uma criança um pouco rebelde, assim, nas minhas decisões que diziam respeito ao que acreditar e o que não acreditar. Eu nunca tive muito saco pra rezar, porque eu não via muito sentido naquilo. Eu ficava me questionando, tipo, eu tô fazendo isso pra quem? Eu tô pedindo o quê pra quem? Eu lembro, eu bem criança mesmo, uns 6 anos de idade, pensando sobre isso na hora que minha mãe me pedia pra rezar antes de dormir. E eu fingia que eu rezava só pra não me encherem os sacos. Só que realmente a minha família, ela, por mais que por parte de pai eu tenho uma família bastante católica e por parte de mãe uma família bastante evangélica, ninguém nunca me obrigou a ir pra igreja nem nada. Durante boa parte da minha vida eu via a minha mãe indo pra igreja, mas eu nunca quis acompanhar porque nunca fez sentido pra mim. Por volta dos meus 11 anos de idade, me fizeram fazer catequese. Eu nem lembro, pra ser bem sincera, se eu tive alguma resistência ou não. Eu só sei que eu fui fazer, mas o estudo em si lá não fazia muito sentido pra mim. Teve a primeira comunhão numa igreja. Eu fingia que eu rezava, porque realmente eu não rezava nada. Pra mim não fazia nem um pingo de sentido. Eu não sentia nenhuma emoção em estar na igreja. Então realmente desde pequena aquilo não fez sentido pra mim. Durante a adolescência eu fui entendendo que eu não acreditava no ideal de Deus que eu fui ensinada que existia. Comecei a perceber que eu era ateia mesmo, né? Eu tava ali inserida num tipo de crença que não acreditava na existência de um Deus. E eu me vi nessa crença até mais ou menos ali 2017, quando eu tinha... Quantos anos eu tinha em 2017? 20 anos. Até os meus 20 anos eu era ateia. Em 2017, eu comecei a ter mais contato com o mundo místico por conta da astrologia. Eu sempre gostei desses horóscopos de revista, a Capricho. Eu lia, mas não passava disso, eu não levava a minha vida com base naquilo. Mas em 2017, talvez um pouco antes, em 2016, não lembro exatamente quando foi, eu estava numa social, assim, com alguns amigos, e eu estava com um cara que eu não conhecia do meu lado, assim, sentado, conversando comigo, e eu olhando pras estrelas. Ele começou a falar do eixo de rotação de Marte, e que não sei o que, umas coisas assim que eu fiquei, gente... Isso é muito interessante. E aí eu fui pesquisar no dia seguinte sobre as coisas que ele estava falando em relação ao céu. Quando eu comecei a pesquisar, eu vi que existiam constelações com os nomes dos signos e que existia uma região no céu chamada zodíaco. E era por isso que existiam os 12 signos do zodíaco. Eu não sabia que tinha relação com constelação, que a astrologia era sobre isso. E eu fiquei chocada, eu fiz, gente, então a astrologia tem algum tipo de ciência envolvida? Como assim? Comecei a pesquisar e ver que tinha... Obviamente não tem ciência, porque a astrologia não é ciência, tá? Mas tinha algum tipo de associação com o que tava realmente ali naquele ambiente celeste. Então eu comecei a pesquisar sobre constelações, sobre estrelas, tanto que nessa época eu ficava ali todos os dias na varanda da minha casa, olhando para as estrelas, olhando para as constelações, tentando identificar quais eram. Não tem exatamente a ver com astrologia, mas foi uma ponte, né? Foi uma ponte bem inusitada, na verdade, que foi a minha ponte para começar a estudar astrologia. Quando a pessoa começa a estudar astrologia, já começa a entrar para um outro mundo místico, né? Eu sempre fui muito do YouTube. Quando eu estava lá assistindo esses vídeos sobre astrologia, comecei a entrar ali no mundo da lei da atração,
pesquisar, assistir O Segredo, pesquisar sobre coisas de lei da atração. Só que até esse momento eu ainda não tinha mudado a minha visão sobre Deus. Eu ainda não acreditava. Acreditava que ali aquela lei da atração era algo da física quântica mesmo, como dizem que é, sendo que não é. Tava achando que era realmente algo científico, até que um desses momentos no YouTube me veio uma recomendação de um vídeo. Exercício para ver aura. Eu fiz, dá pra ver aura? E aí eu fiz o tal do exercício. Isso consistia em você colocar a sua mão na frente de uma parede branca e ficar olhando de maneira concentrada, sem piscar o olho, deixar os olhos relaxados, e aí você ia começar a ver um campo de energia em volta da mão. E eu vi esse campo de energia, segundo o que estavam falando lá, eu vi realmente uma coisa. Se eu parar e fizer isso, eu vejo pessoas da ciência. Se vocês sabem o que isso significa, se isso tem alguma explicação científica, por favor, comentem aqui que eu vou adorar saber. Vi o contorno da minha mão em luz branca, assim, em volta, e eu fiquei muito emocionada na hora. Eu fiz, meu Deus, o campo espiritual existe. Porque antes, o que é que eu pensava? Se eu não vejo evidência, não existe. Então, não acredito. Então, quando eu vi aquilo ali, veio um clique e eu mudei na hora. Deus existe e eu quero saber mais disso aqui. E foi aí que eu entrei de cabeça no mundo místico e comecei a pesquisar mais e mais, comecei a ficar cada vez mais imersa. E aí, de lá até agora, 2021, é o tipo de crença que eu estava tendo. O mundo espiritual existe, então Deus existe. Só que, na minha visão, Deus nunca foi uma figura personificada, sempre foi tudo, sempre foi energia, sempre foi o universo, tudo que a gente toca. Eu sou uma parte de Deus, então era assim que eu via. Hoje, eu não sei mais o que eu acredito. Diante das novas concepções que eu venho construindo, talvez faça sentido eu pensar que Deus é tudo e cada elemento que a gente visualiza que é uma parte de Deus. Só que ao mesmo tempo, não tenho total segurança nessa visão ainda. Estou num processo de reconstrução das minhas crenças. Talvez eu me denomine agnóstica em algum momento, porque, enfim, não consigo aí distinguir se existe ou não existe. Eu resolvi me abster um pouco de pensar muito sobre isso e deixar com que as minhas novas concepções fossem se moldando até eu conseguir ter segurança de dizer exatamente o que é que eu acredito e o que é que eu não acredito. Como vocês podem perceber diante de toda a história, eu nunca fui de nenhuma religião específica. Não faz sentido hoje pra mim fazer parte de uma religião. Crenças muito definidas do que você deve ou não deve ser, deve ou não deve fazer. Isso não me identifico. Se eu me vir dentro de uma religião, muito provavelmente eu estarei com um pé dentro, com o outro fora, porque de alienação já bastam os últimos 5, 6 anos, não sei exatamente quanto tempo foi, da minha vida imersa aí nesse mundo místico. E também desse momento que eu estava mais imersa na realidade da jovem mística, eu nunca fui de trazer a denominação Deus como responsável pelo que acontecia na minha vida. Denominava mais de universo, que o universo estava trabalhando para me alinhar, que eu confiava no universo, que o universo sempre sabe, que o universo está sempre alinhado. Lei da atração ali envolvida também. Me conta aqui nos comentários se você se identifica de alguma forma, ou então me conta aqui como é a sua relação com Deus, se você acredita, se você não acredita, se você faz parte de uma religião, se não, dá o like aí no vídeo pra eu saber que você gostou, se inscreve no canal pra continuar assistindo os outros vídeos aqui da série e até o próximo.